Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso Racionalidade em Transição, Magia, Alquimia e o Nascimento da Ciência Moderna. Este é o quinto vídeo, no qual nós vamos falar sobre Isaac Newton. Nós vamos falar sobre a visão tradicional que se tem de quem foi Isaac Newton e vamos falar sobre aspectos menos conhecidos do pensamento dele, que era a relação que ele tinha com a alquimia. Então, vamos começar. Newton, claro, foi um dos grandes personagens da história da ciência, talvez defensavelmente o cientista de maior prestígio de toda a história. E essa esse pequeno poema que está aqui ficou famoso, foi incluído no epitáfio na Abadia de Westminster, onde o Newton está sepultado. Foi escrito pelo Alexander Pope, que foi um poeta inglês importante. Diz assim: Nature's and nature's laws lay hid in the night. God said, Let Newton be, and all was light. Uma tradução livre seria que a natureza e as leis da natureza estavam escondidas na noite, e Deus disse, faça-se Newton, e tudo ficou claro. Quer dizer, é uma demonstração clara de reverência, né? E de reconhecimento da importância do Newton. E essa é a imagem que ficou consagrada dele, né? De um grande gênio, mas, sobretudo, de um gênio racional, né? Um símbolo máximo da ciência moderna. Então, ele aparece como o cúmulo da revolução científica. Então, a revolução científica atravessa todo o século XVII, começa lá na época de Kepler, Galileu, mas um pouco antes, na metade do século XVI, com Copérnico, mas principalmente com Kepler, com Galileu, e com Francis Bacon, como vimos na aula passada. Mas com o desenrolar do século XVII, a revolução científica foi progredindo e Newton é o ápice desse movimento, né? E a obra dele sedimenta de vez a, a, a ciência moderna. Então, ele representa a vitória da matemática e da observação sobre o misticismo e as crenças tradicionais, ou pelo menos assim ele é visto. Mas, na verdade, ele era uma pessoa mais complexa do que isso. Então, essa imagem do Newton, ela foi construída, principalmente no século XVIII, na época do Iluminismo, em que o Newton foi adotado como um herói da razão. Então, vamos começar falando sobre o Newton conhecido, né? Quer dizer, a face conhecida do Newton, né? Então, ele nasceu, né, na Inglaterra, dia 25 de dezembro de 1842. Teve uma mudança de calendário, né? Quando ele nasceu, valia o calendário juliano, depois
foi feita uma mudança para o calendário gregoriano, que tem uma diferença de alguns dias. Então, dependendo de qual calendário você tem datas diferentes. Mas quando ele nasceu, ou pelo calendário adotado na época, que era o calendário juliano, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Quando passa para o calendário atualizado, na verdade, ele já teria nascido no início de janeiro de 1643. A data de 1642 é mais auspiciosa, porque coincide com o ano da morte de Galileu, né? A grande obra dele, ele fez várias coisas, mas a grande obra dele realmente é o livro conhecido como Principia Mathematica, que ele publicou em 1687, e foi a obra em que ele formulou as três leis do movimento, as leis da mecânica e a lei da gravitação universal. Com isso, ele basicamente lançou toda a base da física matemática ou da física teórica, como nós a conhecemos hoje, né? Ele organizou a física como uma ciência com base em uma teoria matemática autocoerente e capaz de ser aplicada em, em uma infinidade de situações. Então, é diferente do caso do Kepler, que estava estudando apenas o movimento dos planetas, ou mesmo do caso do Galileu, que estudou a queda dos corpos. Ah, ah, Na aula 4 que eu falei do Galileu, eu comentei que, na verdade, o trabalho do Galileu já tinha uma ambição maior, ele já tinha um projeto de física, em que ele pensava uma matematização numa escala maior. Essa matematização em escala maior é feita de fato pelo Newton. Então, ele leva a cabo um programa que foi iniciado com Galileu. Então, essa obra é absolutamente importantíssima. E a lei da gravitação universal unifica fenômenos que aparentemente podem não tem necessariamente nada a ver um com o outro, né? Que é a lei da queda dos corpos próximos à superfície da Terra, exatamente a lei estudada pelo Galileu, o próprio movimento dos planetas e coisas como o comportamento das marés, né? As marés são controladas pela atração gravitacional que a Lua exerce sobre os oceanos da Terra. Então, na verdade, são três fenômenos muito distintos, mas são todos explicados pela mesma lei, né? O movimento dos planetas em torno do Sol, aliás, a própria órbita da Lua em torno da Terra, a queda livre, né? A queda dos objetos próximos aqui à superfície da Terra, e, ah, e até o comportamento das marés. Então, tudo isso é explicado por uma única lei, uma mesma lei matemática. Então, é um trabalho extraordinário. E isso vem ancorado por uma teoria geral do movimento, que é expressa nas famosas três leis do movimento dele. Então, é um trabalho realmente de uma importância imensa. Mas ele fez várias outras coisas. Ele também era um matemático
Ele deu contribuições importantes também para a matemática pura. Ele foi a primeira pessoa a desenvolver de forma completa o cálculo diferencial integral. Tem uma rivalidade dele com o Leibniz com relação a isso. Ele e o Leibniz fizeram a mesma coisa, né? O desenvolvimento do cálculo diferencial integral. Um sem saber o que o outro estava fazendo, né? De forma independente. O Newton fez antes, não publicou. O Leibniz entendeu a coisa um pouco depois, mas publicou primeiro. Então, e isso acabou gerando uma rivalidade entre eles. Por uma contribuição muito importante no campo da matemática pura. Mas então o Newton ele é um gigante da física e ele é também um gigante da matemática. Mas ele também era um excelente experimentador. Ele fez investigações experimentais sobre a luz, por exemplo, e, uh, e ele publicou uma obra, né, chamada Ótica, em 1704, em que ele descreve a teoria dele sobre a luz, que também foi muito importante. Então, a obra científica do Newton não tem como diminuir a importância dela. Ela, de fato, tem toda a importância que se diz ter. É, é realmente uma obra importantíssima. É, então, as características dessa obra científica do Newton. Ele usa a matemática como um instrumento absoluto. Então, para ele, a natureza era plenamente inteligível pela linguagem matemática. Isso lembra a frase do Galileu, né, que ele dizia que a natureza era um livro, né, que deveria ser lido, né, na linguagem da matemática. Então, Newton acreditava que as leis universais poderiam ser expressas de forma precisa, sem margem para interpretações qualitativas ou simbólicas. Então, isso é importante, porque o mundo da época, né, anterior, digamos, né, o mundo renascentista, era um mundo impregnado de uma visão simbólica, que se expressava através daquelas tradições que nós comentamos em outras aulas, astrologia, a magia natural, alquimia. Então, que eram tradições ricas ah, de uma qualidade simbólica. Mas o Newton, então, ele rejeitava o papel desse tipo de simbolismo nas teorias científicas. Os trabalhos científicos dele evita completamente esse tipo de coisa. Então, a física do Newton é, funcionava com base num, ah, em processos mecanicistas, né, previsíveis, é, sujeitos a fenômenos, os fenômenos todos sujeitos a relações de causa e efeito. Então, era como se o mundo fosse Mais tarde vai ser feita essa analogia, né? A expressão não é dele, vai vir lá mais tarde com Laplace, mas é como se o mundo fosse um relógio mecânico, né? Extremamente bem regulado e previsível. Então, tinha esses aspectos. Ele adotava um método muito rigoroso, né? De observação sistemática, dedução lógica e a formulação matemática.
Então, que são aspectos característicos por excelência da ciência moderna. É, e a mesma coisa, o mesmo espírito, né, ele leva também para o seu trabalho experimental, né, como no caso da luz. É, então, de fato, não é errado dizer que o Newton simbolize o auge da, da ciência moderna, usando aí a expressão moderna no sentido histórico, da ciência desenvolvida no período moderno. De fato, ele foi o maior cientista desse período, e a obra dele é um exemplo, é o exemplo máximo da ciência desse período. Então, isso é verdade. Então, não é que falte, que essa visão falte à verdade. O que acontece é que há um outro lado do Newton que é, foi deixado às sombras, digamos assim, né? Que não, que não foi incorporado à visão pública dominante, à imagem histórica associada ao Newton. Essa parte esquecida, né, ah, essa face esquecida do Newton é que ele tinha interesses profundos em áreas como a alquimia, teologia, cronologia bíblica, e ele, na verdade, ele gastou mais tempo da vida dele estudando essas coisas do que produzindo a física e a matemática pela qual ele é conhecido e, justamente, eu digo, reconhecido. Então, a produção dele com relação a essas coisas foi imensa. Estima-se aí que é mais de 1 milhão de palavras, né, sobre esses temas, e que ficaram inéditos por muito tempo. Então, esses manuscritos dele sobre essas questões só foram publicados no século XX. Porque esses manuscritos eles eram guardados pela Royal Society, que é uma instituição científica importante na Inglaterra, no Reino Unido. Então, os manuscritos permaneceram guardados lá nessa instituição e ficaram inéditos até que eles foram leiloados no início do século XX e eles acabaram chegando às mãos de algumas pessoas que acabaram tornando esses manuscritos públicos. Então, em particular, aí chama a atenção que uma das pessoas que fez isso foi o John Maynard Keynes, que é um famoso economista, né? Mas, em particular, ele adquiriu uma parte dos manuscritos herméticos, digamos assim, de Newton e os tornou público. Então, essa face mais
esotérica ou hermética do Newton, né, relacionada à alquimia, à teologia, a preocupação dele com estudos ligados à Bíblia. Isso foi meio que filtrado na época do Iluminismo, ao longo dos séculos XVIII, do século XIX, mas acabaram vindo à luz no século XX. Então, por exemplo, ele fazia interpretações proféticas da Bíblia, né? Então, tentando calcular eventos futuros, em particular o fim dos tempos, que, ao que parece, segundo uma estimativa dele, poderia ocorrer por volta do ano de 2060. Bom, isso ainda está ah, ainda é possível, ainda não chegamos lá, né? Vamos ver. Ah, ainda tem uma chance aí dele acertar, vamos ver. Mas ah, a busca pela prisca sapiência, essa prisca sapiência, isso era a ideia de que ah, o, havia um estado original de conhecimento que os seres humanos perderam. Então, um, a jornada humana um, seria uma jornada de tentar relembrar aquele conhecimento que foi perdido, né? Que é esse conhecimento original. Então, para ele, para o Newton, a alquimia era um caminho para recuperar esse conhecimento primordial. Então ele realmente se dedicava à alquimia, e ele mantinha correspondência com algumas pessoas com relação a isso, mas ele era discreto, porque na época dele, já no final do século XVII, na segunda metade do século XVII, a alquimia já não tinha mais o, a, o mesmo grau de aceite que tinha décadas antes, por exemplo, na época do Galileu e do Kepler. Então, ao longo do século XVII, não houve um momento preciso de uma ruptura clara, mas ao longo do século XVII, entre o início e o fim do século, houve uma mudança da da cultura geral da época. E aquelas tradições que ainda eram bem aceitas na época de Kepler e Galileu, né, que a magia natural, a astrologia e a alquimia foram perdendo prestígio e no lugar delas surgiu a ciência moderna, que se tornou mais respeitável. Então, na época do Newton, a, a, a ciência, cuja obra dele veio a acabar se tornando o símbolo máximo, já tinha um status maior do que aquelas outras tradições mais antigas. E, uh, e ele, então, ele próprio mantinha esse aspecto, esse interesse dele por alquimia e por cronologia bíblica, etc. Ele já mantinha isso um pouco
não necessariamente em segredo absoluto, mas ele era discreto com relação a isso. Na verdade, o Newton, ele ah, de forma geral, ele não publicava as coisas com muita rapidez. Mesmo a própria teoria da gravitação, as leis do movimento, experimentos dele sobre a luz, tem várias coisas que ele fez, e, aliás, até o próprio desenvolvimento do cálculo diferencial integral, partes grandes, importantes tudo isso ele fez ainda muito jovem, mas ele só publicou décadas depois. Então, às vezes, ele era capaz de esperar 20 anos, provavelmente é, é, cuidando de detalhes, né? E melhorando talvez alguns aspectos, mas às vezes ele era capaz de levar 20 anos para publicar uma coisa que ele essencialmente já tinha feito. Então, ele já era, ele não era alguém que publicava de forma muito, ah, muito contínua e com muita rapidez. Então, mas mesmo a obra científica dele é, foi sendo publicada assim com uma certa ah, com um certo vagar, digamos assim, né? Sem muita pressa. Mas o trabalho dele nessa área mais hermética, ele mesmo nem sequer publicou e manteve apenas algumas correspondências com algumas pessoas isoladas. Então, em parte, o próprio Newton já começou a fazer um pouco esse filtro, que eu falei que foi feito da imagem dele no período iluminista. O próprio Newton ele próprio já fez um pouco de uma filtragem pessoal, mas a história posterior radicalizou nisso, né, e realmente deixou a face alquímica, né, a face hermética do Newton, realmente guardada lá nas prateleiras da Royal Society, e ficou longe do conhecimento público por muito tempo. Então, aqui tem uma série de informações, né? Mas os experimentos alquímicos do Newton eram experimentos mesmo da tradição alquímica, quer dizer, ele realmente ele levava a sério essa, essa tarefa dele. E como eu disse, na verdade, ele acabou gastando mais tempo com essas coisas do que com a física e com a matemática, que são a parte canônica da contribuição dele à ciência. Ah, então, após a morte dele, né, começou a haver um processo de canonização intelectual, como eu falei. Ele foi adotado pelos iluministas, né, como símbolo máximo da razão, né? Mas foi uma imagem construída, certo? Não que a contribuição científica do Newton não fosse tão importante quanto se diz, porque ela é,
o aspecto da construção aí está na omissão de uma parte da personalidade dele, dos interesses intelectuais dele, né? Então, é uma distorção por omissão. É, então, ah, o resultado disso, né, foi um Newton simplificado, de certa forma, né? Um gênio matemático e um gênio da física, supostamente imune a formas de pensamento pré-moderno, mas, na verdade, não foi bem assim. Apesar de toda a contribuição dele para a ciência moderna, ele estava completamente mergulhado em atividades que faziam parte daquela mentalidade simbólica mais típica do mundo renascentista. E a questão aqui não se trata como eu já falei, de negar nada sobre a importância da obra do Newton na ciência, mas é simplesmente entender que ele era uma pessoa mais complexa, né? É, e, e que, na verdade, mostra que mesmo uma pessoa já num momento um pouco mais avançado ah, da história da ciência moderna, em que esse novo tipo de pensamento de investigação da natureza, que é a ciência moderna, tinha superado ah, em status as tradições mais antigas, como a alquimia e a astrologia. Mesmo nessa época, mesmo uma pessoa tão brilhante quanto Newton, que era um expoente desse pensamento rigoroso da ciência moderna, mesmo essa pessoa ainda tinha um pé lá na visão de mundo simbólica, alegórica, que, que não desapareceu completamente. Então, isso acaba sendo uma demonstração, né, que que o processo de mudança histórico não acontece assim com uma ruptura brusca, mas se parece muito mais com ah, com uma transformação gradual em que coisas vão sendo coisas que pertencem ao mundo antigo vão sendo assimiladas, né? Algumas vão sendo assimiladas, outras vão sendo descartadas, e é um processo não linear, complexo, que leva um certo tempo. Então, não a mudança do mundo simbólico renascentista para o mundo da razão iluminista, né? O período que está no meio dessas duas coisas, que é a Revolução Científica, ah, não foi exatamente essa ruptura absolutamente brusca, né, com a forma de pensar anterior. Houve essa interpenetração, né, entre os dois modos de pensar, e eu mostrei na aula anterior, né, sobre Galileu, Kepler e Francis Bacon, ah, como eles tinham ainda um pensamento mágico, digamos assim, em alguns aspectos, mas agora a gente vê que mesmo Newton, mais tarde,
no final do século, né, no final do século XVII, também ainda tinha esse pensamento mágico em alguns aspectos. Então é importante a gente reconhecer isso para tentar enxergar a coisa de uma maneira mais realista, de ter uma visão do todo, uma visão mais equilibrada e mais correta do processo histórico. Então, com isso eu vou encerrar esse vídeo e na aula que vem, a próxima será a aula final, e nós vamos fazer um arremate dessa história toda. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.